Já. Um detalhe do relógio comparador que a gente precisa entender como a gente deve fazer a leitura, tá? Então, no próprio relógio comparador, ele já vai te indicar. Ele está falando aqui que esse relógio comparador, ele tem uma capacidade de 0 até 10 milímetros e que ele tem uma resolução mínima de 1/100º de milímetro. Isso quer dizer que cada traço do relógio comparador equivale a 1/100º. Quando o relógio comparador ele movimenta aqui o seu ponteiro e chega novamente ao zero, ele deu uma volta e uma volta vai equivaler a 1 milímetro. Por quê? Porque o relógio ele está dividido em 100 partes. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E perceba também que do lado dos números em preto, existem também os números em vermelho, que estão contando no sentido anti-horário. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Por quê? Porque o relógio comparador, ele não tem um ponto fixo do seu valor zero. Na verdade, quando eu vou realizar a medida em uma peça, eu preciso zerá-lo. Por isso, a sua escala, ela se movimenta. O procedimento que eu vou fazer aqui é a verificação da folga axial do eixo da bomba. Ela fica acoplada em um rolamento e ela tem uma folga. Então, eu devo primeiramente montar o aparato no equipamento e aplicar aqui na haste já uma leve pressão, tá? Ele já fica aqui pressionado. Depois, eu preciso pegar aqui a escala e zerá-la, ou seja, colocar o zero justamente onde estiver o traço do ponteiro. Quando eu realizar isso, eu digo que eu zerei o relógio comparador. E aí eu posso então verificar se o eixo tem alguma folga. Se o valor encontrado aqui ele for nesse sentido, se o ponteiro girar no sentido horário, significa que ele tem uma folga positiva, uma folga para baixo. Se ao contrário, se o eixo se movimentar para cima, eu digo que ele tem uma folga, um valor negativo, tá? Então eu faço aqui o movimento do eixo e verifico se possui alguma folga. E aí eu percebo que ele possui sim uma folga, tá? E como é que eu faço a leitura? Cada traço do relógio comparador vale 10 milímetros, perdão, vale 1/100º de milímetro. Então, eu verifico aqui que ele, contando no sentido anti-horário, perdão, horário, eu verifico que ele passou do ponteiro do 10, do 11, do 12, chegou até o 13. Significa que esse eixo ele possui uma folga axial de 13 centésimos. Eu posso dizer, então, que é no sentido positivo, tá? Eu posso realizar de novo o movimento e verificar se ele tem alguma folga no sentido negativo. Então, eu verifico que ele tem uma folga ainda maior, por volta de 53 centésimos de milímetro. Ele também pode ser utilizado, por exemplo, para verificar se o eixo ele está ovalizado, ou seja, se ele não tem mais um diâmetro correto, ele começa a ter uma variação do diâmetro. Então, posso verificar também com a utilização do relógio comparador. Como eu também posso alinhar eixos que eu devo tornear, por exemplo, num torno mecânico ou fazer alguma usinagem numa máquina fresadora, por exemplo. Ou, por exemplo, também em uma furadeira. Outro detalhe é que ele possui dois ponteiros. Tem um ponteiro grande e tem um ponteiro pequeno. O ponteiro pequeno, ele vai te dizer quantas voltas o micrômetro ele já deu, tá?
Cada número aqui equivale a 1 milímetro, pois 1 milímetro é o que ele faz em uma volta completa. Como vimos, a capacidade dele vai de 0 até 10, por isso que ele tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Enquanto o ponteiro maior gira no sentido horário, o ponteiro menor gira no sentido anti-horário e vice-versa. Se o ponteiro maior girar no sentido anti-horário, o ponteiro menor girará no sentido anti-horário. Ok?